Olá, nós estamos em mais um vídeo sobre o nosso projeto de Casa em Casa. Você mais uma vez bem-vindo. E como nós estamos fazendo de séries, nós vamos entrar numa nova série agora de mensagens. E essa série é uma das séries que eu mais amo, porque primeiro que está no Evangelho de Mateus. Se você me conhece, você sabe que o Evangelho de Mateus é o meu favorito, o meu predileto. E principalmente a parte do Sermão do Monte. Já fiz essa série de mensagens na igreja, nos cultos de quarta-feira. Vinham poucas pessoas, então eu acho interessante estudar com vocês, com mais pessoas, porque há estudiosos que dizem que se nós perdêssemos toda a Bíblia e se de repente nós recuperássemos apenas Mateus 5, 6 e 7, seria o suficiente para nós vivermos uma vida com Deus, uma vida cristã, digna de Jesus. Diante dessas palavras, nós temos em nossa frente uma grande missão, um grande desafio. O desafio de tentar entender o que Jesus quis dizer nesses 3 capítulos. Então eu trago comigo alguns pensadores e possivelmente, se você nunca ouviu eu falando sobre Mateus, o Sermão do Monte, você vai ver que são conhecimentos relativamente novos. Eu conheci o Dallas Willard quando ele estava no seminário, em 2008, 2009, e ele tinha um livro chamado A Conspiração Divina, que está por aí. E esse livro trata exatamente sobre o Sermão da Montanha. E mais pra frente eu conheci também o André Chorak, que ele é um comentarista hebreu, então ele pegou o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, a partir da língua hebraica e fez comentários. Então, eu estou trazendo aqui para vocês um mesclado entre Dallas Willard, entre André Chorak, também tem muita coisa do Carlinhos Queiroz, do livro Será o Bastante dele, e a experiência que a gente vai lendo os teólogos e vai tendo essa experiência com as Escrituras Sagradas, ok? Dito tudo isso de introdução, eu gostaria de fazer mais uma introdução antes de nós adentrarmos o capítulo 5 de Mateus. Então nós precisamos ler um pouco antes, A boa regra sempre manda ler um pouco antes, ler um pouco depois, para você poder entender o que o texto quer dizer. E eu acho interessante a gente ler uns versos antes aqui de Mateus. Então vamos começar pelo capítulo 4, versículo 12. A gente entender um pouco o que levou Jesus a sentar nessa montanha e proferir um sermão, Então, versículo 12 diz o seguinte, de Mateus 4. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Esse texto é muito emblemático, porque, se nos lembrarmos, houve um silêncio profético. Então, houve 400 anos que nenhum profeta se levantava em Israel para falar em nome de Deus. Fato é que em 200 a.C., mais ou menos, teve uma revolta, que foi chamada Revolta dos Macabeus. Era uma família, e Judas, principalmente, um grande líder, por isso nós temos alguns Judas na Bíblia, foi alguém de importância naquele período, e ele fez uma revolta onde Israel tomou um pouquinho de novo da autonomia que havia perdido, principalmente quando foi para o exílio, e ele retornou, e depois ele ficou sendo escravo aí de pequenos impérios egípcios, Então, nesse momento houve aí essa revolta, e o Império Romano depois conquistou, e Israel agora está de novo sob a tirania de um outro império. Ele não é dono de si.
E agora tem o João Batista. João Batista é alguém que está anunciando. Ele é um profeta depois de 400 anos. Deus está falando através de um profeta. E esse profeta, ele é alguém muito firme em suas palavras. Se você ler os evangelhos que narram a história de João Batista, você vai perceber que ele não tem papas na língua. Ele não tem o politicamente correto. Tanto é assim que ele foi preso. Ele não foi preso porque ele é um ladrão, porque ele matou alguém. Ele não tem um crime. O crime dele é falar a verdade nua e crua. E perceba que isso, até hoje, é visto não como uma virtude. Mas se você falar a verdade nua e crua, então você tome cuidado, porque perseguições possivelmente virão. E é a mesma coisa aqui. João Batista é esse cara que está falando em nome de Deus. Ele está anunciando a mensagem de Deus. E a mensagem de João Batista é Techuvá. Arrependam-se. Né? Lembra que o João Batista é aquele enviado na frente do Messias que ia deixar o caminho reto. O que é deixar o caminho reto? É chamar as pessoas para o arrependimento. Isso em hebraico é Techuvá. Né? Volte para o Deus de Israel. Larguem tudo o que vocês estão fazendo. Vamos restabelecer o contato com o nosso Deus, com o Deus de Israel. Essa era a mensagem de João Batista. E no versículo 12, nós vemos João Batista saindo de cena. João Batista é preso. Depois de 400 anos, um profeta está falando em nome de Deus. Mas agora esse profeta é preso. O que será Israel? O que será Israel? É o versículo 17. Daí em diante. A partir desse momento, onde João Batista sai de cena, é preso, Jesus começa a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ou, né, Marcos 1,15 é mais feliz nas palavras, quando vai dizer: arrependam-se, porque é chegado o tempo, o reino dos céus está entre nós. O reino do céu chegou. É essa a ideia. E Jesus está anunciando isso. Mas o arrependam-se de Jesus não é o arrependimento de Techuvá, de volte-se para o Deus de Israel. Se você me acompanha, você sabe que eu sempre digo isso, que o arrependa-se de Jesus é o metanoia. Agora, transforme a sua mente. Não basta só você voltar ao Deus de Israel. Eu vim trazer o de fato que a Torá quis dizer, o que a lei quis ensinar a vocês. Eu vim trazer a verdadeira interpretação dessa lei. Então, abra sua consciência. Vocês precisam deixar que sua mente se expanda para que o reino dos céus, a mensagem do reino, entre e faça morada. Você lembra daquela parábola que Jesus conta que não se coloca vinho novo em odre velho, porque se fizer o odre velho, ele vai se romper e você perde o odre e o vinho. E também não se coloca vinho velho em odre novo, porque o vinho velho já fermentou e ele não fará com que o odre pegue tudo o que precisa. O odre é basicamente uma vasilha de couro que estica. Então a fermentação do vinho faz com que ele estique o máximo possível, conservando melhor o vinho, dando melhor sabor. Então por isso também que não se coloca vinho velho em odres novos, porque ele não estica o suficiente. E aí depois basicamente você tem uma vasilha ali que não cabe tudo o que deveria caber, né? E essa é a ideia do reino dos céus, a mensagem de Jesus. A mensagem do reino dos céus é um vinho novo. Então a nossa mente precisa ser um odre novo. Se você tem conceitos velhos, possivelmente você não vai entender a mensagem de Jesus. E se a mensagem de Jesus adentrar a sua mente, vai arrebentar a sua mente e você vai se perder. Quantas pessoas você vê que ao ler muito a Bíblia, de repente começou a não acreditar em muitas coisas, a ficar muito cético, até mesmo a levar num caminho de que precise de medicamentos? Porque o odre arrebentou. Porque Jesus tem uma maneira de enxergar fantástica. E um religioso que está lendo só pela religião acaba sendo esse odre velho que não aguenta a mensagem. E depois disso,
o Mateus continua dizendo sobre Jesus, porque ele vai chamar os primeiros discípulos. E isso é fundamental, porque naquela época, um mestre da lei, na verdade, ele era mestre a partir do momento que ele tinha os seus discípulos, né? Ou em hebraico é talmidim, eles tinham os seus talmidim, e depois de ter, ele também faria ali uma interpretação da Torá. Né? Não precisava ser de toda a Torá, mas ele tinha que pegar pontos da Torá e reinterpretar ou mostrar com qual escola ele se identifica mais. Então, nesse momento, nós vemos Jesus chamando os seus talmidim, os seus discípulos. Jesus chama os seus discípulos. E logo em seguida, a gente entra no capítulo 5. Mas um pouco antes, no versículo 23 do capítulo 4, diz o seguinte: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre os povos. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindo de Decápolis, Galiléia, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Esse período aqui, esse momento que Mateus descreve, basicamente é o resumo de todo o ministério de Jesus. Jesus entrava nas sinagogas, aonde ele estava, ele anunciava o reino dos céus. E todos que vinham até ele curava. Isso também tem muito a ver com Lucas 4, quando Jesus pega a Torá, o rolo, né, de Isaías, e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas notícias, para libertar, para trazer vida. É isso. Jesus é aquele em quem o Espírito Santo está sobre ele. E óbvio, se você ler um pouco antes, você vai perceber que o batismo de Jesus, o Espírito Santo vem sobre ele. E aqui é basicamente o resumo de tudo que Jesus vai fazer, porque o Espírito Santo de Deus está sobre Jesus. E quando ele termina esse resumo, vendo as multidões, Jesus se assentou, seus discípulos se aproximaram. Jesus começou a ensiná-los, dizendo. Então começa aí o Sermão da Montanha, que é o nosso próximo encontro. Eu espero que você tenha compreendido. Eu sei que esse primeiro momento é um momento mais de estudo do que uma palavra ao seu coração, mas isso aqui vai dar toda a base para a gente entender o que Jesus quer nos ensinar no Sermão da Montanha, ok? E não é porque é um estudo que você não terá 3 perguntas. Vamos lá? Primeira pergunta: quem foi Jesus? Responde aí, quem é Jesus para você? Uma segunda pergunta: você já recebeu esse chamado de Jesus para ser um discípulo? Se recebeu, você está sendo discípulo? E se recebeu e não está sendo, por que você não está sendo discípulo de Jesus? E se você não recebeu ainda, vire para a pessoa do seu lado, que ela tem um convite a lhe fazer. E a terceira e última pergunta: o que é o reino dos céus? Essa pergunta é muito difícil, mas eu espero que vocês tenham boas reflexões, e nós vamos responder essas perguntas aí à medida que nós andarmos pelo Sermão da Montanha. Que Deus te abençoe. Boas reflexões.